Graças a Deus, eu quero saudar a todos amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, a todos os prezados ouvintes da Palavra de Deus, com a preciosa, sublime, maravilhosa, extraordinária paz de nosso Príncipe da Paz, de nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero convidar nesse instante, neste momento de meditação da Palavra de Deus, a todos os prezados para lerem a Bíblia juntamente comigo, para abrir a sua Bíblia, que é a Constituição do povo de Deus, que é o manual dos conselhos divinos, onde tem palavra, onde tem aconselhamento para todas as áreas da nossa vida, ensinamentos preciosos, valiosos, divinos para todas as áreas da nossa vida. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: porque passando eu, disse o apóstolo São Paulo, profeta de Deus, o homem de Deus, um homem abençoado, um homem cheio do Espírito Santo, um homem fiel aos mandamentos de Deus, um homem que realizava a obra missionária nos mais variados lugares, indo de um lugar para outro, levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, como a Bíblia diz, Romanos capítulo 1, verso 16, disse o apóstolo São Paulo: porque eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque passando eu, Atos 17, 23, disse Paulo, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido, que vós honrais, não o conhecendo, é esse Deus que eu vos anuncio. Veja que Paulo chegou naquele lugar de idolatria, Paulo em Atenas, a capital da Grécia, e o seu discurso no Areópago. Paulo chegou neste lugar e ali havia um sistema de idolatria, um sistema de engano, porque o diabo, ele institui o seu sistema em vários lugares, falsas religiões, heresias, falsas filosofias, para levar o homem para longe de Deus, para que o homem e a mulher não creia no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Paulo, chegando naquele lugar, ele ficou até mesmo triste de ver o povo caindo na idolatria. Naquele lugar havia ídolos para todas as situações da vida daquele povo. Havia o Deus que cuidava da lavoura, um ídolo que cuidava, segundo eles, da lavoura, da plantação. Havia outro que era o Deus do amor, ou até mesmo a deusa do amor, como havia na antiguidade, para a vida sentimental daquelas pessoas. Havia outro Deus, que era o Deus da medicina, que era o Deus da cura divina. Tudo engano, tudo mentira. Porque a Bíblia diz que atrás dos ídolos estão os demônios, que através dos ídolos o diabo e seus demônios é adorado pelo ser humano. Tudo engano do diabo naquela cidade, como a Bíblia diz, segundo Coríntios capítulo 4, verso 4, nos quais o Deus desse século, que a Bíblia coloca com D minúsculo, porque não é o Deus verdadeiro, o
Deus verdadeiro é com D maiúsculo, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus El Shaddai, é o Deus que vive e reina para todo sempre, conforme a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o diabo é colocado como o Deus desse século, e a Bíblia diz: ele cegou o entendimento dos infiéis, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 4, quando Paulo chegou ali, ele viu que o diabo, o Deus desse século e seus demônios, havia seduzido aquele povo para, em vez de adorar o Criador dos céus e da terra, eles adoravam a criatura, eles adoravam deuses em formas de homem, variedades de deuses, um para cada área, um para cada setor da vida deles. E Paulo foi andando naquele lugar. O desejo de Paulo era pregar o evangelho, era que Deus tocasse no coração daquele povo para abandonar a idolatria, para entregar os seus ídolos para serem quebrados. Paulo queria ver o manifestar do poder de Deus na vida daquele povo. E ele andando naquela cidade de Atenas, ele viu um altar, e naquele altar dizia: este altar é dedicado para o Deus desconhecido. Esse é um altar dedicado ao Deus que nós não conhecemos, porque aquele povo supersticioso, eles pensaram assim: e se houver algum outro Deus que nós não honramos? Havia um templo para cada Deus, um honrava o Deus tal, outro honrava outro Deus. Havia templo e lugares para adorar os mais variados deuses, e aquele povo pensou: quem sabe existe algum Deus aí que nós ainda não conhecemos, há um Deus por aí que ainda não se manifestou em nós, na nossa cidade, por isso vamos deixar este altar em honra ao Deus desconhecido, ao Deus que nós não conhecemos. E ali Paulo, na sabedoria, na revelação, no discernimento que Deus dá, Paulo com visão espiritual, enxergando pelos olhos do Deus Criador dos céus e da terra, ele viu ali uma oportunidade. E ali então Paulo disse: olha, o Deus que vocês fizeram esse altar ao Deus desconhecido, é esse Deus que eu vos trago, é esse Deus que me enviou aqui para pregar a verdade para vocês. O Deus que eu sirvo é o Deus Criador dos céus e da terra, é o Deus Criador de tudo, é o Deus que pode socorrer o ser humano em todas as áreas da sua vida. O nosso Deus é Deus para o lar, é Deus para a família, é Deus para a vida sentimental, é Deus da prosperidade, é Deus que nos cura das enfermidades, é Deus que nos liberta das perturbações, é Deus que resolve os nossos problemas, é Deus que supre as nossas necessidades, é Deus que expulsa os demônios, é Deus que queima as obras satânicas, é Deus que opera em todas as áreas da nossa vida. E a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? E a Bíblia diz que esse Deus, ele trabalha todos os dias por nós. No livro de Isaías, capítulo 64, verso 4, nunca, desde a antiguidade, com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviu, de um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. Veja que grande é esse Deus, que trabalha 24 horas por dia em nosso favor, sem se cansar, sem se sentir fadiga, porque ele é o braço forte,
morte. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele não se cansa, Ele trabalha 365 dias por ano em favor da igreja, dos filhos, das filhas de Deus, cuidando de nós, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de perigo, livrando de assalto, livrando de homicídio, livrando das astutas ciladas do diabo, nos protegendo, nos aconselhando com a sua palavra, derramando chuva de bênção sobre as nossas vidas. Este é o meu Deus, e é este Deus. Se você ainda não entregou a sua vida para Ele, aceita Ele nesta noite, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará por ti. Vamos mais adiante aqui, Atos capítulo 17, verso 30. Disse Paulo: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, porque aquele povo adorava variedade de línguas, porque eram ignorantes acerca do evangelho, eram ignorantes acerca da salvação, eram ignorantes acerca dos ensinamentos divinos, da palavra de Deus. Mas Deus agora, disse Paulo, anuncia a todos os homens um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que ama a todos, um Deus que ama o rico, um Deus que ama o pobre, um Deus que ama a todos os seres humanos, que nos ama e quer abençoar, transformar, libertar, produzir um novo nascimento na vida do ser humano. Anuncia a todos, sem acepção de pessoa, de raça, de situação social, por mais pecador que seja, Deus tem perdão para a tua vida. Anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam dos seus pecados, porque tem determinado um dia em que virá com justiça para julgar o mundo, por meio do varão, a saber, o Senhor Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, aquele que a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 2, verso 9, que nele habitava corporavelmente toda a plenitude da divindade. Ele é o único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 20, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é aquele que tem poder nos céus e na terra, e através do varão que destinou, e disso deu certeza, disse Paulo, ressuscitando Jesus Cristo dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, zombavam, riam, debochavam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, a palavra de Deus jamais volta vazia. Alguns varões atentaram para a pregação de Paulo, pregação contra a idolatria, falando acerca do Deus invisível, do Deus que não é um ídolo. Você não enxerga ele, mas você sente o poder dele, você sente o toque dele, você sente a mão dele estendida para te abençoar. Todavia, chegando alguns varões a Paulo, creram, receberam a palavra de Deus de boa vontade, com amor, com carinho, os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros, poucos remidos do Senhor, para fazer parte do pequeno rebanho do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles creram, receberam a palavra de Deus, porque Paulo estava autorizado por Deus. Paulo era uma autoridade de Deus na terra, para confrontar aquele sistema religioso maligno que o diabo havia instituído naquela cidade, enganando aquelas pessoas, até as mulheres chamadas sacerdotisas
poetisas daquele tempo, elas se prostituíam, tinham relações sexuais dentro daqueles templos idólatras. Ali também alguns, até mesmo da antiguidade, ofereciam sacrifícios humanos, sacrifícios de mulheres virgens, sacrifícios de criança. Era um sistema diabólico, mas Paulo estava autorizado pelo Todo-Poderoso para confrontar, para repreender o diabo, para expulsar os demônios, para pregar a verdade, para pregar a palavra original para aquele povo. E alguns dali, os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, que a Bíblia diz que Deus escolheu os eleitos antes da fundação do mundo. Esses creram, receberam a palavra de Deus e ficaram ali realizando a obra missionária. Em cada lugar que Paulo ia e pregava, ficava ali um povo representando a verdade, representando o reino de Deus. Ficavam ali homens comissionados, eleitos por Deus, autorizados por Deus para serem autoridades de Deus nessa terra, pregarem o evangelho com a autoridade do Espírito Santo, curarem os doentes, libertarem os oprimidos e falarem e ensinarem a verdade para aquele povo. Com esta passagem bíblica das Escrituras Sagradas, Santa Bíblia, a Palavra de Deus, quero desde já enviar as minhas saudações cristãs a todos aqueles que me acompanham através das redes sociais, do WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, e aqueles que se inscreveram no meu canal no YouTube. Para todos vocês vai o meu amor, o meu abraço, o meu carinho. Um Deus te abençoe em todas as áreas da tua vida. Também um shalom, que é a paz de Deus para todas as áreas da nossa vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar na nossa viagem bíblica, nesse momento de aprendizado, de meditação da palavra de Deus, intitulado Autoridades de Deus nesta terra. Quero ler em Marcos 16, verso 15 ao 20. Marcos capítulo 16, verso 15 ao verso 20. Disse o Senhor Jesus Cristo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, o meu evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles saíram levando a palavra, pregando o evangelho. Eles estavam comissionados, eles estavam autorizados pelo poder de Deus, pela suprema e divina autoridade que é o nosso Deus. E ali a Bíblia diz, verso 19: ora o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então veja só, quando você é comissionado, é enviado por Deus como autoridade de Deus para levar a palavra de Deus nessa terra, Deus vai contigo, porque Deus é a suprema autoridade. Ninguém é maior do que Deus, ninguém é mais poderoso que Deus. Quem nos enviou para trazer esta palavra, quem me ordenou que levasse essa palavra para você na África, para você na Índia, para você em Cuba, para você no Canadá, para você em tantos países, eu tenho enviado a ministração da palavra de Deus. Não fui eu, é do meu eu, da minha sabedoria humana que tomei esta autoridade. Eu recebi poder, eu recebi unção da maior autoridade, que é o Criador dos céus e da terra, que é o Senhor
Senhor Jesus Cristo. É aquele que disse em Mateus capítulo 28, versículo 18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é a divina autoridade, aquele Deus que lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, ele chegou Deus para Abraão, falou Deus com Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. E ali Deus comissionou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que Deus haveria de conduzir, de revelar, de dirigir Abraão até aquele lugar. O Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que nos ordena, é Ele que nos comanda, é Ele que nos guia, é Ele que nos dirige, e Ele nos deu poder. Lucas 10, 19, disse o Senhor Jesus Cristo: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, para pisar escorpiões, e toda a força do maligno, nada vos fará dano algum. Eu vos dou poder para pisar nas serpentes, nos escorpiões, e são os tipos de demônios que agem neste mundo, que agem na face da terra, para roubar, para matar, para destruir. Mas Jesus Cristo veio dar vida, e vida com abundância. Ele nos deu poder, como eu li em Marcos 16, 15: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome porão as mãos sobre os doentes, e esses serão curados. Então estamos comissionados, estamos autorizados. É como alguém que dá uma procuração para uma pessoa, autorizando aquela pessoa a fazer usufruto dos seus bens, e através do seu sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo nos deu uma procuração em seu nome, para que nós ministrasse o poder de Deus nesta terra, para que nós ministrasse os milagres de Deus nesta terra. São João 15, verso 16, disse o Senhor Jesus Cristo: não me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então foi Ele que nos escolheu. E a Bíblia diz que Ele escolheu os humildes. Muitas vezes Ele não escolhia aquelas pessoas eruditas, religiosas, ricas, milionárias, escolhia os humildes, os simples, escolhia as coisas loucas, autorizando, escolheu pescadores, escolheu Pedro, deu autoridade a Pedro para pregar a sua palavra, e em seu nome, Pedro, até mortos pelo poder de Deus, Pedro orou e ressuscitou, e fez milagres e maravilhas na autoridade que Deus havia dado para ele. Somos autorizados então por Deus. São João capítulo 14, versículo 12, disse o Senhor Jesus Cristo: quem crê em mim fará as obras que eu faço, fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então Ele nos autorizou. Essa palavra é para esses dias em que nós estamos vivendo, porque Jesus Cristo não mudou, e nesses últimos tempos Ele quer fazer sinais, Ele quer fazer maravilhas, obras maiores ainda do que aquelas que Ele realizou. Mas você, meu prezado pastor, evangelista, missionário, presbítero, cooperador, você que trabalha na obra de Deus, você, igreja do Deus vivo, que é a autoridade de Deus nessa terra, você precisa se colocar na presença de Deus, orar, jejuar, meditar na palavra de Deus, buscar a unção de Deus, ser cheio do Espírito Santo para realizar esta obra, para não passar vergonha na obra de Deus, para ser bem sucedido na obra de Deus, para ser mais que vencedor na obra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Então somos autoridades de Deus nessa terra. Apocalipse 5, verso 10, somos reis
e sacerdotes. O rei, ele governa. Na antiguidade só havia a monarquia, não havia primeiro-ministro, não havia presidente. O rei, ele governava um país na autoridade. Na antiguidade, nos antigos tempos, era a autoridade máxima de um país. Então, nós como reis, nós governamos na área material, nós governamos das coisas materiais, mas a Bíblia diz que também somos sacerdotes. Como sacerdotes, nós ministramos na área espiritual, nós ministramos libertação, nós ministramos o novo nascimento, nós ministramos a salvação que Deus tem, as bênçãos espirituais. Também a Bíblia diz, segundo Coríntios, capítulo 5, verso 20, que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele representa um país em outro país. O embaixador do Brasil representa o Brasil nos Estados Unidos. Ele é embaixador de um outro país. Nós representamos um outro país. Nós representamos um reino eterno, o reino celestial, o reino de Deus. Não representamos o reino do Donald Trump dos Estados Unidos. Não representamos o reino do rei Charles da Inglaterra. Representamos o reino espiritual, o reino de Deus, que é o maior reino, que é o reino mais poderoso que existe, e nós estamos aqui representando como embaixadores do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de Apocalipse 19, verso 16. Na minha Bíblia diz Isaías 43, 12, que nós somos testemunhas de Cristo, testemunhas de Deus, testemunhas do reino de Deus, para testemunhar tudo aquilo que está escrito, registrado na palavra de Deus. E a nossa autoridade está no nome do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3, verso 17: tudo que pedires em meu nome, isso eu farei. Colossenses 3,17: tudo que fizerdes, seja por palavra, seja por obras, fazei tudo em nome de Jesus Cristo, dando por ele glórias a Deus Pai. Então, tudo que você fizer em obras, tudo que você fizer em palavras, em pregações, em louvores, em testemunhos, faça tudo em nome de Jesus Cristo, que a nossa autoridade está no nome do único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, também eu quero contar aqui rapidamente, as horas passam depressa, rapidamente aqui para a sua edificação espiritual. Uma experiência que eu tive aqui no centro da cidade de Pelotas, a um colégio, numa rua denominada General Osório. Certo dia eu estava passando e ali Deus mandou a prestar atenção no que haveria de acontecer. E ali tocou então o alarme ali do colégio, o sinal ali para que aqueles alunos soltassem dos seus estudos. E ali então veio um homem, e esse homem estava com a farda da brigada militar. E esse homem, ele foi para o meio da avenida. Ele era um homem magro, ele era um homem que não tinha uma aparência musculosa, não tinha uma aparência de força, era um homem magro. E ele foi ali para o meio da BR, e ele apitou e ergueu a sua mão, e o ônibus parou, e o carro parou, e a moto parou, e os veículos pararam. E ali então ele se voltou em direção às crianças que saíam daquele colégio, e ele autorizou elas que passassem. Aquelas crianças passaram para o outro lado da rua, sãs e salvas, porque aquele homem estava investido de autoridade. Era um homem com aparência fraca, era um homem magro, era um homem, não era um homem alto, forte, musculoso, mas ali não era ele. Ali Deus falou comigo, não é este homem, mas é a autoridade que ele representa. Ele representa a brigada militar. Então as pessoas têm que obedecer, as pessoas têm que parar, os carros pararam, tudo parou.
porque aquele homem estava autorizado pela brigada militar, e eu estou autorizado pelo Deus Criador dos céus e da terra. Quem sabe o diabo vem contra você com um caminhão tanque, com um caminhão Scania, com um caminhão cheio de pecado, cheio de vício, cheio de perturbações, para te atropelar, para te perseguir. Mas nessa noite eu digo que o diabo vai parar e não vai te atropelar, não vai te derrotar, não vai te vencer, não vai te lançar em depressão. Nesta noite eu profetizo e ministro que Deus vai tirar a depressão da tua vida, o nervosismo da tua vida, a ansiedade, a tristeza, o desespero, a amargura, tudo que não presta, Ele vai tirar da tua vida, porque eu estou autorizado, como aquele homem estava autorizado. Mas a minha autoridade é a autoridade suprema, é a autoridade divina. A autoridade daquele homem era a autoridade terrena, mas a nossa autoridade é a maior autoridade. E se ele operar nesta noite, o diabo vai sair da tua vida, o diabo vai ser derrotado, e a bênção é tua, a vitória é tua, o sucesso é teu, em nome de Jesus Cristo. É hora da bênção, hora da vitória, hora da oração, da fé, do milagre, da prece poderosa, em nome de Jesus Cristo. Ore comigo assim, feche os teus olhos. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, diga: eu te amo, Senhor Jesus Cristo, eu quero te receber. Entra na minha vida, entra na minha casa, no meu lar, da minha família, muda a minha trajetória, muda a minha história. Eu creio em ti, eu acredito no teu grande poder, tu que criaste todas as coisas. Ore nesta hora com fé, e através da fé receba a bênção de Deus glorioso, eterno, maravilhoso, poderoso Pai Celestial. Eu oro em favor de todos os nossos ouvintes, Pai. Eu te peço nesta hora maravilhosa de oração, meu Deus, é como autoridade de Deus, que o Senhor cure os doentes, cure os enfermos agora, em nome de Jesus. Que o Senhor liberte os oprimidos, em nome de Jesus Cristo. Expulse os demônios, em nome de Jesus Cristo. Quem em obras de macumbaria, feitiçaria, magia negra, em nome de Jesus Cristo. Abençoe os lares, as famílias, em nome de Jesus Cristo. A vida financeira, em nome de Jesus Cristo. Que seja este irmão, esta irmã, este amigo, amiga, Pai abençoado, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tome posse da vitória, tome posse da bênção de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus, diga: eu recebo a minha bênção, a minha vitória, em nome de Jesus. Para finalizar, fica o convite para você se inscrever no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, aqui do Brasil, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, ministrando sobre todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.